Bem-vindos ao canal Vida Revista, ao caderno de Política e Economia. Vamos conversar sobre as notícias que foram importantes semana passada e que vão impactar essa semana que começou ontem, domingo, hoje é segunda. E a primeira delas é o fato de que, apesar de, durante a visita que o presidente Jair Bolsonaro fez a Washington no mês passado, e segundo consta, ele teria negociado com Donald Trump que o Brasil iria abrir mão da condição de país em desenvolvimento na OMC, Organização Mundial do Comércio, em troca do apoio americano para a entrada do Brasil na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Pois bem, houve uma reunião, e no dia 13, e os Estados Unidos não apoiaram a entrada do Brasil na OCDE. Ou seja, mais uma vez, demos e não recebemos. Vamos ver nas próximas reuniões da organização se os Estados Unidos realmente apoiam o Brasil a entrar. Mas, por enquanto, não deu certo. Os representantes americanos simplesmente não concordaram com a entrada do Brasil. Além do Brasil, disputam a vaga a Argentina, que até então contava com o apoio da Casa Branca, a Croácia, Bulgária, Romênia e o Peru. Então vamos ver. Por enquanto, não tivemos nenhuma vantagem em abrir mão dos privilégios que o Brasil tinha na OMC. Outra notícia um pouco preocupante é que pela primeira vez em 21 anos, o Brasil não consta da lista dos 25 melhores países para investimento. Essa lista é preparada pela consultoria A.T. Kearney, que é estrangeira. E pela primeira vez o Brasil não está constando em 21 anos. Por que será? Dos países emergentes, somente a China, Índia e México aparecem na lista. Os demais países são todos países de economias desenvolvidas. Outro assunto que foi bastante discutido foi o fato do autoproclamado filósofo e professor Olavo de Carvalho, que vive na Virgínia, nos Estados Unidos, ter dirigido severas críticas aos militares que fazem parte do governo, generais, inclusive usando palavras de baixo calão, inclusive ao general Santos Cruz. E se isso já não fosse grave por si, o presidente Jair Bolsonaro, através do seu Twitter, endossou as palavras do Sr. Olavo de Carvalho, o que causou um mal-estar profundo nas Forças Armadas e nos militares que fazem parte do governo. A tal ponto que o jornalista Reinaldo de Azevedo, na sua coluna da Folha de São Paulo, do dia 10/5, ele escreveu que os militares voltem para os quartéis, sugerindo que os da ativa retornassem aos quartéis e os da reserva retornassem aos clubes militares e deixassem o governo seguir sem os militares. É um caso a se pensar, porque a continuar esse tipo de atitude, de ataques, os generais vão ficar numa situação muito difícil, vão ficar completamente desmoralizados, inclusive perante a tropa, ou as tropas. Esse senhor Olavo de Carvalho, ele é uma pessoa de baixa escolaridade, parece que ele não tem o 4º ano primário, é um autodidata, até aí tudo bem, mas o fato é que ele era tido como uma piada e pouco conhecido, até se tornar o guru do presidente e dos filhos do presidente, ao ponto de indicar vários ministros, como o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e ministro da Educação, o Vélez, que deixou o cargo, mas o novo ministro colocado, o Abraham Weintraub, também foi indicado
pelo Olavo de Carvalho, é aluno dele, ou discípulo dele, não sei. E o resultado nós estamos vendo aí, que é essa confusão que está na educação. Como se não bastasse tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao senhor Olavo de Carvalho a Gran Cruz da Ordem de Rio Branco, que é a comenda ou a condecoração mais importante do Brasil. Inclusive, segundo comentam, o presidente teria burlado as regras para a concessão dessa honraria, e o senhor Olavo de Carvalho não se enquadra nessas condições necessárias para receber a comenda. Então vamos ver se ele vai receber mesmo ou não, né? Na sequência, o presidente assinou aquele decreto que praticamente libera o porte de arma, né? Há uma importante diferença entre a posse e o porte. Aquele primeiro decreto que ele fez logo no início do governo facilita a posse, ou seja, o indivíduo comprar e ter em casa uma arma legalmente. Mas esse decreto assinado agora, ele facilita o porte, ou seja, que as pessoas andem armadas na rua. É uma loucura, não precisa ser muito inteligente para perceber que isso não vai melhorar a nossa situação aqui no Brasil, né? Mas o mais grave é que o presidente da República não pode, por decreto, criar lei. Isso é uma atribuição exclusiva do Congresso Nacional. O presidente, através de decreto, pode regulamentar, especificar a aplicação de leis que já existem, que já foram votadas pelo Congresso. Mas ele criar a lei não pode. E foi o que ele fez, uma vez que o Estatuto do Desarmamento proíbe o porte. Então ele agora praticamente criou uma nova lei que permite o porte. Então isso ou vai ser derrubado pelo Congresso ou vai ser derrubado pelo Supremo. Vamos acompanhar. Eu espero que derrubem, né? Porque não é possível que se acredite que armando pessoas, inclusive pessoas com armas de alto calibre, .9, 9mm, .45, 40, não sei, não entendo muito de arma, mas sei que são armas de grosso calibre, então, que até então eram de uso exclusivo das Forças Armadas. E o que é mais grave, a maior parte das armas que estão nas mãos dos bandidos são armas que foram roubadas, retiradas de pessoas que as tinham de forma legal. E essas armas que a polícia recolhe das mãos dos bandidos geralmente são 38, revólver 38, quer dizer, já é bastante letal, mas são armas ainda dentro de uma normalidade, vamos dizer assim. Agora vamos passar a jogar na mão dos bandidos e das milícias também, né? Armas de grosso calibre, inclusive armas de repetição. Então é uma loucura total, eu espero realmente que esse decreto venha abaixo. E a comissão que analisa a MP que reestruturou o governo no Congresso Nacional acabou, na sua última votação na sexta-feira, por retirar o COAF das mãos do ministro Sérgio Moro, da Justiça, e retornou o COAF para o Ministério da Economia, como sempre foi. E outra derrota também do ministro Sérgio Moro foi o fato de que a FUNAI também sairá do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, da mamãe Damares, e vai para o papai Moro agora, né? O ministro Sérgio Moro tem sido bastante humilhado pelo governo, né, como aquela época que ele nomeou aquela pessoa para o conselho e o presidente desautorizou, e essas derrotas que ele tem sofrido no Congresso, com aquele projeto de lei dele que
autoriza a polícia a matar quem ela quiser, enfim. Ele tem sido bastante humilhado. Normalmente, uma pessoa na situação do ministro Sérgio Moro já teria pedido demissão. Mas se ele pedir demissão, não que ele não tenha recursos para viver sem ser ministro, né? Recursos financeiros, eu tenho certeza que ele deve ter. Mas se ele sair do ministério, ele já não é mais juiz, não pode retornar ao cargo de juiz e estará fora de qualquer cargo, de qualquer possibilidade de fazer política como ele tem feito até então. Talvez por isso que ele não saia, mas a situação dele tem sido bastante desagradável. Inclusive ontem, né, o presidente falou que vai nomeá-lo ou indicá-lo para o Supremo. Mas isso ainda vai demorar e também não sei se isso vai dar certo, né? Porque, pelo visto, as coisas não andam bem entre o presidente e o ministro Sérgio Moro, é o que parece. Por fim, o presidente, na sexta-feira, veio com uma conversa de que essa semana poderá ocorrer um tsunami. E o que será isso? Eu vi aí pela internet todo tipo de especulação. O que será esse tsunami? Talvez não seja nada, talvez seja mais um tiramisu, né? Mas o presidente, em vez de procurar trazer a calma, né, a paz, ele prefere criar esse tipo de expectativas, né? O dólar hoje abriu quase a R$4. E só para encerrarmos, a Venezuela, houve uma conversa no dia 3/5, uma conversa de quase 1 hora e pouco, entre o Donald Trump e Vladimir Putin da Rússia. E, entre vários assuntos, eles conversaram sobre Venezuela. Interessantemente, após a conversa, a situação parece que deu uma acalmada ao ponto de o governo venezuelano abrir a fronteira, né, entre o Brasil e a Venezuela, fronteira que estava fechada até então. Vamos continuar acompanhando, vamos ver se o tal tsunami vem ou não vem e os desdobramentos de todas essas questões, né? Que é o decreto das armas, essa questão do Olavo de Carvalho e os militares, se confirma a volta do COAF para o Ministério da Economia e da FUNAI para o Ministério da Justiça. Agradeço a vocês e até a próxima.